Olá, boa noite. Vamos chegando. Quem não me conhece, eu sou Maria Tereza Cerqueira, vice-presidente do IBAP Bahia. E hoje estou aqui de anfitriã para receber o Murilo e a Emanuele para a gente bater um papo sobre vistoria de imóveis, a importância da vistoria técnica, tanto na área de avaliações como na área de perícias, né? Então a gente está esperando o Murilo e a Emanuele, que já estão chegando por aí. E enquanto isso eu vou me apresentando para vocês, né? Eu sou engenheira civil, eu sou especialista em avaliações e perícias, também, né? Uma das minhas especializações em avaliações e perícias. E hoje a gente está aqui para poder discutir. Olha o Murilo chegando aí, para a gente conversar sobre. Então vamos dar boa noite aí para o Murilo. Mandem as dúvidas de vocês, eu acho que vocês já deixaram tudo aí anotadinho, né? Então, oi Murilo, boa Olá, noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. tudo bom? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí e vamos juntos aqui bater esse papo, que com certeza vai ser muito bacana, para falar um pouco sobre avaliações, sobre vistoria, sobre inspeção predial. Você já é de casa, né? Então sinta-se em É, casa, sinta-se em casa. Vamos aqui hoje bater um papo com esse pessoal, falar a importância da vistoria, né? Que acho que às vezes até é negligenciada, as pessoas não sabem o quanto é importante esse processo no nosso trabalho. E aí vamos falar um pouquinho tanto na área de avaliações, né, como na área de inspeção, para a gente estar esclarecendo para todo mundo como isso é importante, né? Ele faz esse processo. Deixa eu aceitar a Emanuele aqui, que ela está aceitando. Pronto. Deixa a Emanuele entrar aí agora. Olá, boa noite. Boa noite, Murilo. olá, boa noite. Então, Manoel, a gente estava aqui falando exatamente como a gente hoje esse bate-papo, a importância, né, de mostrar para o pessoal como a vistoria é um processo, é uma parte extremamente importante do nosso trabalho, né? Então, a gente vai discutir hoje aqui um pouquinho sobre a importância na área de avaliações, na área de inspeção e como essa parte da vistoria técnica é primordial, é necessária, ela não é optativa, né? Então, a gente vai bater exatamente um papinho aqui sobre isso. E eu imagino que vocês já conheçam, né, o Emanuele e o Murilo, que são pessoas super conhecidas nas redes sociais, sempre Oh, engajados e mostrando para o pessoal que está começando, para todo mundo que já está na área aí, como é importante a nossa área, como se tem oportunidades, como a gente tem que estar se especializando. Mas para quem ainda não conhece, está chegando aí agora, né? Manuela é engenheira civil e especialista na engenharia na patologia, não é isso, Manuela? Deixa você falar um pouquinho melhor. E o Murilo também, que já esteve aqui com a gente, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho, não é isso, Murilo? E é especialista em avaliações e perícias também. Então, gente, me corrijam se eu estiver errada. Vamos conversar, né, nosso bate-papo. Eu vou começar aqui com o Murilo. Eu acho que eu me sinto mais à vontade na área de engenharia de avaliações do que na área de inspeção, então eu vou começar com o Murilo aqui. Então, Murilo, vamos falar para o pessoal, falei um pouquinho para a gente o porquê, né, da vistoria, o porquê que tem que ser engenheiro e arquiteto. Vamos bater mais uma vez nessa tecla. Por que tem que ser engenheiro e arquiteto para fazer uma vistoria no processo de avaliações de imóveis? Emanuele também, se quiser colaborar e complementar, e a não, gente está fique aqui à para fazer vontade. essa troca. Vou ficar Bem, aqui quietinho. esse é um tema bastante debatido, né, na área de avaliações, inclusive é muito polêmico até, né? Porque assim, de acordo com a norma, ela diz que a recomendação é que sempre haja a inspeção e até diz mais, preferencialmente pelo autor do laudo, né? Eu sei que muitas vezes se faz a terceirização da vistoria e o modelo matemático é feito por um outro profissional, o que, na minha concepção, não deveria existir essa possibilidade, mas, de todo modo, sim, é obrigatório que haja a inspeção por um profissional ou por outro, mas é obrigatório. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai valorar algo,
A gente precisa conhecer as características intrínsecas e extrínsecas daquele imóvel, né? E somente com a visão do técnico ele consegue detectar aspectos que possam valorizar ou desvalorizar aquele imóvel. E assim, eu sempre, quando vem essa polêmica, né, de é o engenheiro, é o arquiteto, é outro profissional que pode fazer a avaliação, etc., é muito simples de pensar o seguinte: se eu chego numa edificação e ela apresenta manifestações patológicas, né, por exemplo, somente um profissional, engenheiro, arquiteto, vai conseguir realmente identificar até que ponto aquela manifestação patológica é grave, quais as consequências disso a médio, a longo prazo, quanto isso está desvalorizando o imóvel, quanto vai custar o reparo disso, se realmente é possível, até é viável economicamente, fazer a recuperação disso. Então, essa vistoria ela é de extrema importância, exatamente porque se eu fizer uma valoração de algo sem realmente conhecer a fundo esses aspectos, eu posso estar simplesmente colocando algo que seja totalmente irreal de acordo com as condições do imóvel. Por isso, nada substitui o olhar do técnico no momento da vistoria. Exatamente. Enquanto avaliadora, né, de vários bancos que eu já fui, assim, por diversas vezes a gente chegava e via assim, a garantia vai ser negada, né? O banco não vai aceitar financiar esse imóvel exatamente porque se depara com situações, com problemas construtivos, né? Que é problemas de habitabilidade, vícios construtivos. Então, diversas vezes a gente se depara com isso no dia a dia. Então, imagine aquele que manda o boy fazer, né? Eu mando uma pessoa que não tem nenhuma expertise, e aí a gente volta para a polêmica, ser engenheiro, ser arquiteto, porque a gente passou 5 anos na faculdade vendo isso, né? Além de toda a vivência profissional. Então, como é que a gente vai conseguir um outro profissional qualquer sem esse olhar técnico para poder verificar uma fissura, uma trinca, uma questão de habitabilidade, um problema de um vício? Eu acho que esse é o ponto crucial, que a gente tem que estar sempre batendo do porquê é um engenheiro e um arquiteto. E chegou ao ponto, inclusive, assim, de o banco precisar que o profissional tire uma selfie para comprovar que realmente foi ele que foi lá, né? Infelizmente, né? Chegamos nesse lugar, né? Mas é verdade, porque as pessoas, alguns credenciados, né? Algumas pessoas não estavam fazendo essa parte, mandavam qualquer pessoa fazer essa parte da vistoria e sem dar devida importância para essa parte do trabalho que não pode ser negligenciada de forma alguma, porque isso traz prejuízos, não apenas para o profissional, né? Que pode ser responsabilizado depois por isso, mas para a pessoa que está financiando, para o banco, para a seguradora, que depois não pode assegurar esse imóvel. Então, assim, acho que a pessoa às vezes não tem noção do quanto é importante essa etapa do nosso trabalho. E você, Emanuele, vamos falar um pouquinho da inspeção, esse processo na vistoria? Eu tava só ouvindo vocês. Pode continuar, desculpa, pode continuar. Não, vou te dar a palavra. É o seguinte, eu estava só ouvindo vocês porque é interessante que a gente não vê só isso, essa situação, só em avaliações. Infelizmente, nós temos empresas aqui em Fortaleza, no Ceará, que eu sou de Fortaleza, e depois dessa questão dos colapsos estruturais que ocorreram na nossa cidade, algumas empresas se especializaram em inspeções prediais. Aqui em Fortaleza, quem faz inspeções prediais são engenheiros e arquitetos. Mas aí já aconteceu de alguns clientes me ligarem: Emanuele, você pode vir aqui para me dar uma orientação técnica? Ele já estava com laudo. E aí eu perguntei: quem fez a inspeção? E aí ele falou assim: o estagiário. Gente, isso não pode acontecer, é um absurdo. Essas empresas, elas deveriam ser notificadas pelo CREA, eu sou suplente do CREA aqui em Fortaleza, Ceará, pelo IBAP. E aí eu represento o IBAP, né, no CREA, e a gente vê muitas dessas situações. Então é importante que esses profissionais, além dele ser um engenheiro civil, ele tenha uma especialização na área de engenharia diagnóstica e patologia das construções, porque é fundamental que ele entenda sobre as manifestações patológicas. Como é que ele vai fazer uma inspeção predial, verificar de uma cobertura até um subsolo, ele vai verificar tudo daquela edificação, para fazer um check-up. Na verdade, a inspeção predial, que é importante eu falar aqui para as pessoas que não me acompanham, que a inspeção predial, ela como é que eu posso dizer? Ela é uma vistoria e você só usa os seus olhos, né? Você não precisa de equipamentos técnicos para utilizar.
Por que que Emanuele trabalha diferente? Eu utilizo equipamentos tecnológicos porque eu sempre busquei coisas que pudessem me ajudar nos meus diagnósticos e oferecer também o melhor para o meu cliente. Mas é um serviço que ele é bem elaborado, ele dá trabalho de fazer. Eu até falo para meus alunos que a gente tem que ter um preparo físico, porque é bastante cansativo. Semana retrasada eu tive problema sério na minha coluna, fiquei afastada por um tempo. E é que eu nem sou tão velha, mas eu já tenho quase 20 anos, né? E aí você vai se desgastando. E eu não mando ninguém fazer. Eu tenho uma equipe que me acompanha, mas eu que estou à frente, eu sou responsável, eu que assino a RT. Na verdade, para se fazer uma inspeção predial, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Sim. Não é só um engenheiro, né? É importante também frisar isso. Engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Então, é uma equipe que você divide, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora, de pandemia, a gente separa as equipes e aí a gente vai visitando aqueles condomínios para verificar essa responsabilidade de cada técnico, né? Para a gente poder formatar no final e chegar ao laudo, para poder fazer a entrega para o cliente. A norma de inspeção, ela também menciona a questão da vistoria, né, Emanuele? Ela fala da obrigatoriedade, do que deve ser visto, né? Você poderia falar um pouquinho dessa questão? Ela é fundamental. E existem pessoas, pessoal, você vê cada coisa, porque a gente acaba entrando muito, porque você tem muitos clientes, você atende muita gente durante a semana. E aí você vê cada situação que você fica assim, abismada. Às vezes os clientes, sabe o que eles querem? Eles querem que você passe uma proposta por telefone. Quer que você mande imagens. Você manda, mas eu te mando aqui a imagem, e aí você manda a sua proposta. Eu não trabalho dessa forma. Quem me conhece sabe que eu quero ir ao local, eu quero ver como é que está a situação daquela edificação, até para eu poder me resguardar e saber, numa proposta de um serviço, quanto tempo eu vou demorar, quantas pessoas da minha equipe vão ter que me acompanhar. Então, é fundamental que as pessoas entendam que é importante se fazer a inspeção predial, mas da forma correta. Correto. Não é de qualquer jeito. Não, com certeza. E tem que ir no local, várias vezes, na verdade. Não, com certeza. A inspeção a gente faz aquele processo inicial, né? Primeiro, como você falou, até mesmo antes de fazer o orçamento, a proposta, para a gente poder ter ideia de quanto tempo a gente vai demorar, né? Qual é a equipe que vai precisar para fazer esse trabalho. Então, nesse ponto, a gente também acaba chegando numa vistoria, né? Que é um processo, você não vai fazer toda aquela vistoria como a gente conhece já durante o trabalho, mas essa ida ao local, ela é muito importante. Até para você depois não fazer um orçamento que você não vai conseguir sustentar o trabalho. Né? E outra coisa que é importante, quando você faz essa visita inicial, você vai pegar informações para você criar a sua anamnese. Você vai verificar a idade da edificação, você vai perguntar se aquela edificação passou por alguma reforma. Então, você tem que ter todo o contexto daquela edificação, porque essas informações, elas são fundamentais na hora da execução do teu laudo. Você saber a idade da edificação, se ela passou por alguma reforma, quem foi o responsável por aquela reforma, como ela foi executada, porque às vezes você chega num condomínio e aí você já tem uma experiência, você verifica que o pilar passou por algum reparo. Mas será que como foi feito aquele reparo? Aí você pergunta, né, para o administrador, para o síndico, o responsável, e aí ele fala assim, não, veio uma pessoa aqui, tinha uns ferros que estavam aparentes, e aí ele pegou e tacou o instrumento e fechou. Aí eu, ai meu Deus do céu. Mas é importante que eu saiba que foi feito alguma coisa dessa forma, entendeu? Tem coisa que é impressionante. Esse bate-papo é muito importante mesmo, inclusive na área de avaliações, né, Murilo? Porque é nesse processo que a gente está ali investigativo mesmo, né? Então, assim, a gente às vezes fazer não só a avaliação de imóveis, mas uma perícia, né? Então, assim, a gente precisa estar ali questionando, perguntando, batendo papo mesmo com o entorno, com os vizinhos, para poder direcionar melhor a gente, né? Nesse trabalho, como conduzir, como fazer. E, assim, fala para a gente um pouquinho a sua percepção, Murilo, acerca das características que a gente deve avaliar, né? A gente deve verificar no imóvel, e dentre elas, assim, aquelas que te chamam a atenção, que são aquelas que desvalorizam ou que valorizam, e que se você não for ao local, às vezes você não vai saber, né? Exatamente. Isso é muito importante porque, para quem já trabalha com avaliações ou que pretende trabalhar,
vai entender que a gente vai fazer um estudo comparativo, né? Comparando os preços de mercado de outros imóveis, né? Que estejam à venda ou que tenham sido negociados recentemente com o imóvel que eu estou avaliando. Mas eu não posso comparar melancia com banana, né? Eu preciso utilizar critérios técnicos, estatísticos, para que eu possa comparar coisas iguais. E é exatamente por isso, né, que quem já começou a adentrar no mundo das avaliações vai entender que a norma diz que sempre que possível deve ser utilizado o método comparativo, né? E que para fazer o método comparativo existem o tratamento científico, que é feito por regressão linear, que está lá no anexo A da norma NBR 14653, parte 2. Então, nesse tratamento estatístico, tu vai pegar e vai comparar os atributos desses imóveis. Então, você tem que pegar e comparar, por exemplo, quais são os fatores que podem valorizar ou desvalorizar um imóvel. Então, ora, a área, claro, é um deles, né? A localização também é um desses atributos. Mas aí eu vou agora para os fatores intrínsecos, que precisa dessa visita técnica. Por exemplo, uma coisa muito importante, verificar o padrão de acabamento, verificar o estado de conservação, verificar isso que a Emanuele falou agora há pouco, a questão da manutenção, se está em dia, a infraestrutura, as instalações. Então, são coisas que a gente só vai conseguir perceber isso, identificar, realmente fazendo a vistoria. Tanto é que isso é tão importante que o pessoal que trabalha ou vai trabalhar na área de avaliações vai perceber que quando a gente emite um laudo de avaliações, o nosso laudo ele sai com uma nota, eu sempre chamo que é uma nota, de 1 a 3, que é chamado de grau de fundamentação, né? E o que acontece? Vai existir situações que eu não vou ter como visitar o imóvel. Por exemplo, o imóvel está trancado, a pessoa ela não deixa eu adentrar no imóvel, né? Então eu vou precisar criar uma situação paradigma, né? Ou seja, com base nas informações que eu tenho, eu vou estimar o que tem lá dentro. Mas, até por isso, a norma vai pontuar o teu laudo com uma nota inferior, pelo fato de que você não conseguiu adentrar o imóvel. Então, o teu laudo vai ter uma fundamentação menor, ou seja, ele teoricamente é menos preciso pelo fato de você não ter conseguido fazer a vistoria adequada. Então, alguns fatores que a gente pode observar padrão de acabamento, estado de conservação, número de quartos, número de banheiro, número de suítes. E são elementos que eu vou anotar para poder fazer a comparação com os demais elementos da minha amostra. Sim, mas às vezes a gente se depara com situações assim, que valoriza, a gente vê, por exemplo, né, um imóvel que você não conseguiria verificar isso se você não fosse, às vezes está no meio de um terreno, do lado tem um terreno baldio, cheio, invadido, né, por várias, ou às vezes um terreno que você já vê que está sendo invadido, né, por algum morador de rua. Usei aí, né? Não voltei, né? Então, então, assim, a gente se depara com algumas situações, né, no dia a dia, no campo, que valorizam e que a gente só conseguiria perceber ou que desvalorizam aquele imóvel quando a gente efetivamente vai ao local. Que a gente não conseguiria ter essa informação nem com a vista aérea do Google, nem com ligações para poder pegar as informações acerca da... Hoje, gente, tá entrando ligação aqui, desculpa. Tem uma pergunta aqui. Pois é, eu vou avisar aqui no WhatsApp. Tem uma pergunta aqui, a Neide Cerqueira, ela falou que o chá é quando nessa primeira visita o síndico fica já colado, questionando tudo e querendo as soluções ali na hora, né, Manoeli? Você ouviu? Você tem que ter muito... Ouvi. E você tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas lhe chamam para você passar uma proposta, visitar aquele local, e aí tô falando porque no comecinho eu fiz isso, né? Agora não, já sou um pouco mais madura, mas no começo a gente não tem muita orientação. É tanto que quando eu comecei a fazer isso aqui em Fortaleza, nem existia ainda inspeção predial, a gente fazia vistorias técnicas. Eu sou da primeira turma, né, de engenharia diagnóstica. E aí eu chegava nos condomínios, as pessoas me chamavam, aí elas diziam assim, Emanuele, eu queria saber como é que tá nosso condomínio tem 15 anos,
eu queria que você me passasse, aí eu fazia uma inspeção sem saber que era uma inspeção, porque eu ainda não tinha estudado ainda sobre o assunto. E as pessoas chamam, é isso que eu queria chegar na resposta. As pessoas chamam para pegar uma proposta, aí já perguntam, Manoel, e aqui, eu tenho que fazer como? E aqui, eu posso... Você está entendendo? E você não tem que passar essas informações agora, você está fazendo uma visita naquele local para você pegar informações para você poder fazer a sua proposta. Você não foi contratado ainda. E acaba que você se desvaloriza, porque você já passa, entrega tanta coisa, que aquele síndico, aquele administrador, ele vai ter mais nem muito interesse no seu trabalho. Mas existem as exceções. Vou dar um exemplo, que acontece bastante. Que eu sempre falo para meus alunos que quando você é chamado para fazer alguma visita, para passar propostas, é importante que se aquela edificação ela apresentar alguma situação de prioridade muito alta, que ela não pode esperar muito, você como profissional, né, tendo uma ética profissional, você tem que informar aquele responsável pela edificação. Eu sempre faço isso, eu mando por e-mail, essa edificação, ela está com problema sério na sua estrutura, na laje, no subsolo, é importante que você já isole o local, chame uma empresa especializada para recuperação estrutural, eu já passo isso no e-mail. Porque pode acontecer daquele prédio amanhã e dizer que chamaram a engenheira lá para ir lá. E eu fui fazer só uma visita. E eu acho legal até nessa hora a gente aproveitar a oportunidade para falar que o síndico, né, ele responde civilmente e criminalmente, né? Eu não sei o quanto essa informação ela é divulgada, porque a gente às vezes se depara com alguns síndicos que assumem esses pepinos, né, e não sabem dessas responsabilidades que podem incorrer numa situação dessa de problema, de uma patologia, depois um problema mais grave, com uma laje, tantas coisas que a gente vê na televisão, né? Então, e aí no nosso dia a dia realmente o trabalho. E eu, às vezes, eu não sei o quanto essa informação é passada para essas pessoas, mas toda vez que eu vou fazer, eu também você sabe que você responde criminalmente e civilmente numa situação de dar algum problema na patologia. As leis, né, de inspeção e dos municipais que abordam o assunto, elas deviam ser mais trabalhadas e divulgadas. Né? Lives como essa que a gente está fazendo aqui, com o objetivo de informar mesmo a população, os síndicos, dessas responsabilidades e do que pode ser feito, tanto preventivamente, né, com toda essa manutenção que pode ser feita, como na hora que já acontece o problema. E aí, Emanuel, você pode dar para a gente aí, por exemplo, o pessoal que está ouvindo, se for dessa área, né, quando é que se percebe que está na hora de contratar o serviço de uma inspeção predial, né? Quando é que o síndico, Maria, o próprio morador. Oi. deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho antes da Emanuele responder. Eu acho que isso aí que tu falaste agora é de suma importância, né? Muitas vezes eu acho que a gente educa muito mal o nosso público, né? Os nossos clientes. A sociedade não sabe da importância, muitas vezes, de alguns serviços técnicos. E esse que tu falou do síndico é muito importante, né? O síndico, quando ele assume, ele não tem noção do tamanho da responsabilidade que ele tem. E aí o que falta a nós, né? Quando eu digo a nós profissionais de engenharia, de arquitetura, CREA, IBAP, todo mundo junto, é criar cada vez mais o que for necessário, propaganda de televisão, seminário, fazer reuniões com empresa administradora de condomínio, para poder a gente mostrar isso. Olha, pessoal, vocês estão correndo sério risco devido ao tamanho dessa responsabilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu falo com os meus alunos é o seguinte, olha, terminou aqui algum curso na área de inspeção predial, de avaliação de imóveis, que o primeiro dever de casa é sair batendo de condomínio em condomínio, de administrador em administradora, ali com um portfólio na mão, mostrando ali a legislação, o Código Civil, que fala da responsabilidade do síndico. Inclusive tem uma cartilha, salvo engano, do CREA Paraná, parece que é Manual do Síndico, né? Falando sobre exatamente essas questões da legislação, da responsabilidade. E assim, quando a pessoa enxerga isso, eu tenho certeza que ela vai repensar. Cara, eu, enquanto síndico, já que eu tenho todas essas responsabilidades aqui e posso responder por isso, eu vou precisar contratar esse serviço para poder me resguardar. Então, acho que a gente está precisando realmente fazer aí um marketing melhor da nossa profissão e da importância dela. Eu vou só aproveitar seu gancho aí, só para dizer que a gente aqui na Bahia está lançando também a cartilha de inspeção predial.
ela já está já em fase final, aí agora para o final de agosto, início de setembro, a gente já deve estar lançando. E a gente tem feito também muita parceria aqui com o Alô Síndico, alguns programas que tem aqui, tanto em revista quanto em rádio, né, para estar levando um profissional e tentando abordar mais esse assunto. E, como você disse, Murilo, educar a sociedade da importância que o nosso trabalho tem, porque a gente vê, infelizmente, acho que está meio arraigado, né, que qualquer mestre de obra, o pedreiro faz, e não dão a importância que a nossa profissão tem, infelizmente. Mas fale aí, Manoel, quando é que você acha que a gente, né, que é que um síndico ali tem que perceber, ou o morador, né, gente, não é só o síndico, não. O morador está passando, está vendo um problema, porque se der um problema vai ser para todo mundo, né? Assim, não criminalmente, que aí responde o síndico, mas se der um problema em interditar seu prédio, né? Como a gente viu agora, recentemente interditou um prédio, acho que foi aí, foi em Fortaleza, que interditou um prédio por causa de uma reforma na cozinha. Não, Isso, não e foi só não. foi Maceió. E só um Ah, detalhe, já que a gente está falando também de avaliação de imóveis, esse tipo de situação desvaloriza o seu imóvel, né? Porque, por exemplo, na sim, hora que sai na mídia aí que o prédio foi interditado, o valor do teu bem já depreciou. com certeza. É verdade, mas assim, há males que vêm para o bem, né? Depois de várias, né, situações de acidentes, colapsos estruturais na nossa cidade, nós temos a lei de inspeção predial, certo? Que ultimamente não. O que realmente é cobrado são as edificações que têm acima de 50 anos, certo? Elas devem ser feitas, as inspeções prediais devem ser realizadas anualmente, certo? A prefeitura, ela realmente ela notifica, ela cobra. Nós já recebemos alguns condomínios. Manuel, me ajude, eu estou aqui com essa situação. Eu fui notificado pela prefeitura. Eu preciso fazer a inspeção predial. Aí, beleza, essas edificações, beleza. Só que são edificações, gente, que tem mais de 50 anos. Você vai visitar um condomínio desse, já está bem deteriorado. Então, a questão da manutenção corretiva, o custo vai lá para cima. E a gente toca muito na tecla, né? Fala bastante em vídeos, eu faço parte de grupos de síndicos, eu faço vídeos para empresas de administração de condomínio para elas poderem compartilhar para os moradores a necessidade dessas inspeções prediais. E aí, quando é que você solicita? As empresas aqui em Fortaleza, as administradoras de condomínio, elas chamam porque aqui em Fortaleza já se existe a lei, né? Então elas têm essa preocupação. Vamos tirar, né, a responsabilidade do síndico e vamos logo chamar uma inspeção, fazer uma inspeção predial, uma empresa para fazer a inspeção predial. Mas só que você que é morador, que transita naquela edificação, eu falo também para os síndicos que eles também são corresponsáveis. Se você mora no condomínio, só entra no seu carro para ir embora, vai direto para o estacionamento, tem alguma coisa errada. Então é importante que o síndico, as administradoras de condomínios, elas eduquem, né, tem essa cultura de saber mostrar para os moradores que é importante que as pessoas, quando estiverem transitando naquela edificação, elas informem caso está no subsolo, vai no estacionamento, não, aqui tem uma goteira, né? Aqui tem infiltração, a tubulação aqui tá danificada. E aí informam para o síndico, porque, querendo ou não, o síndico é aquela pessoa que está na frente. Mas é importante que todos tenham essa visão. E aí, você que mora no condomínio e você viu alguma coisa, que nós também já recebemos ligações dessa forma. Emanuel, eu moro no condomínio, o síndico, ele não quer contratar uma empresa de inspeção predial. O que é que eu faço? Só que aquela edificação, ela está bem comprometida, está precisando de uma intervenção para ontem. Você pode entrar em contato diretamente com a Defesa Civil e solicitar a visita da Defesa Civil naquela edificação, tá certo? E aí a Defesa Civil ela vai notificar o síndico para ele poder tomar providências, que já aconteceu aqui em Fortaleza, para poder se realizar uma inspeção predial. Muito bom, legal você falar isso, Emanuele, porque eu acho que às vezes o morador não tem também essa ciência, né? Ele não sabe, ele tá vendo que tem uma coisa ali que não tá legal, às vezes não tem nenhum olhar técnico, mas sabe que tem uma coisa que não tá correta, mas não sabe, às vezes pressiona, às vezes o condomínio não tem um recurso para poder investir, não quer cobrar uma taxa extra, enfim, né? São diversas situações que a gente se depara no dia a dia, né? Com essa questão de condomínios, e às vezes o morador não sabe como
se movimentar para poder fazer aquilo acontecer. E é legal você abordar isso porque mostra, dá um lugar para essa pessoa caminhar, né? Deixa eu tentar aqui a Defesa Civil para ver se através de uma notificação o prédio se movimenta, o condomínio se movimenta para poder trabalhar nisso aí. Tem uma pergunta aqui antes, que eu vou ler aqui, que é da Paola. Ela pergunta se é necessário ter uma equipe de multidisciplinar, né? Então, assim, eu vou deixar o Murilo primeiro responder para a área de avaliações, depois a Emanuele fala, e para a gente poder responder aí a Paola. Bem, a Paola, eu já tinha visto a pergunta, estava aqui coçando para responder ela, porque a gente está falando de dois assuntos aqui, né? E aí pode realmente gerar confusão. Olha só, Paula, na área de avaliação de imóveis, não necessariamente vai precisar de uma equipe, tá? O profissional de engenharia e arquitetura, como ele está lá com o objetivo de valorar o imóvel, ele vai identificar essas características sem entrar numa minúcia muito grande, né? Então a gente vai verificar essas características que são visíveis, por exemplo, padrão de acabamento, estado de conservação. Então, no geral, não vai precisar de uma equipe multidisciplinar, apenas um profissional é suficiente. Agora, obviamente, que a gente tem que ter o discernimento de, em alguns casos, pode ser que eu precise de uma segunda opinião, pessoal. Isso é muito normal. Eu costumo dizer para os profissionais aí que eu atuo e que assistem minhas lives, palestras, etc., que assim, a gente tem que parar de pensar que a gente vai ser um engenheiro ou arquiteto bom em tudo e completo em tudo, né? Aí cada um vai se especializar na sua área. Então, obviamente, que se eu chegar num imóvel, né? Vamos falar que eu vou chegar num edifício para avaliar um apartamento. Mas eu observo alguma situação de grave impacto estrutural, etc. e tal, pode ser que seja necessário eu chamar um colega meu especialista na área estrutural para ele ver se aquilo é algo que é grave, se não é. Então, em alguns casos vai ser necessário, mas para a maioria, 99%, o avaliador, sendo engenheiro ou arquiteto, ele não vai precisar de nenhuma outra equipe de outro profissional. Que é ao contrário, né, da expressão predial que eu vou deixar a Emanuele falar aí. Eu queria só complementar a resposta do Murilo. Assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de avaliar parque industrial, né? Então, assim, a gente faz a parte da edificação e aí um engenheiro mecânico vai fazer a parte das máquinas, né? Um imóvel rural que tem uma parte de construção muito grande, a benfeitoria é muito grande, casa, piscina. Então, assim, é uma coisa que às vezes o engenheiro agrônomo faz toda a parte de plantio e tal. Então, assim, às vezes a gente tem essa casadinha, né? Essa equipe multidisciplinar, mas não é o dia a dia, é mais, como o Murilo falou aí, fica mais no 1%, que a gente às vezes vai ter essas parcerias aí com alguns colegas. Mas, geralmente, a maioria a gente consegue fazer sozinho mesmo. E aí, Manuel, passar a bola para você aí na área da inspeção. É porque, assim, o certificado de inspeção predial, que é o CIP, que é CIP, ele contempla, você tem que, para o condomínio receber certificado de inspeção predial, ele tem que ter alguns documentos. As instalações de gás, tem que passar, instalações de combate ao incêndio, a parte de aterramento, aí tem a parte civil, né, que é a nossa, a parte elétrica, e tem a parte mecânica, certo? E aí, geralmente, dos elevadores, na verdade, geralmente os síndicos, eles já têm contratos com empresas que fazem a manutenção dos elevadores. E dificilmente eu chamo algum engenheiro mecânico para poder nos acompanhar, mas geralmente, assim, uma vez ou outra a gente precisa, mas quando precisa a gente já tem essa pessoa. E todos esses profissionais, depois que você junta todos esses certificados, você dá entrada na prefeitura, todos esses documentos. Mas para você poder fazer o laudo, cada profissional desse tem que emitir a sua própria ART. Tá certo? Perfeito. É individual, as RTs são individuais. Pronto, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Cadê aqui? Ó? Como conseguir clientes na área da engenharia diagnóstica? Essa daí todo mundo me faz isso. Tem algum aluno meu que deve estar mandando essa mensagem. Só pode ser, não é possível. Porque é muito difícil, sabe? Assim, você conseguir chegar. Eu demorei um tempo para ter uma cartela de clientes. Eu demorei um tempo, não foi assim da noite. E não existe receita, né? Fórmula mágica. Então, são situações que você deve levar para sua rotina, ter um foco para poder chegar naqueles clientes, porque você tem que
visitar administradores de condomínios, você tem que visitar condomínios. Hoje em dia eu já não faço mais isso, porque eles que me procuram. Mas antigamente eu fiz muito. Eu pegava meu carro, eu saía de manhã e só voltava de tarde, almoçava na rua, passava o dia todo visitando condomínios. E eles morrem de rir, os meus alunos, porque eu moro. O áudio da Manuela sumiu, foi só para mim? Como? Sumiu. Ah, Tinha o sumido áudio teu tinha áudio. sumido, voltou. É, voltou. Não, sabe o que é? Porque tá na confusão aqui dos fones, eu vou guardar e vou ficar do celular. E aí, eu levava alguma coisa, um mimo para mostrar. Porque eu tô me apresentando, né? Levava um portfólio, mostrava meus trabalhos e levava essa... Eu acho assim que a pessoa se sente acarinhada, né? Que a pessoa tá indo lá, ela é uma empresa nova, que tá no mercado. Isso é muito massa. E foi assim que eu consegui alguns clientes, mas a maioria que eu falo sempre são as indicações. Se você faz um bom trabalho, você tem um bom atendimento, você é um profissional especializado, você tem, como é que eu posso dizer, garantir para o teu cliente que ele está recebendo o melhor, como hoje eu fiquei assim, muito feliz nos meus stories. O cliente, eu nem pedi para ele tirar nada comigo, não pedi foto, porque ele ficou meio assim comigo, e ele era italiano, eu disse, não vou pedir para tirar foto, porque geralmente eu sempre tiro foto com meus clientes. Pois ele foi lá no Instagram dele e me marcou, tirou a foto do laudo, mostrou meu trabalho, eu fiquei super feliz. E é assim que você consegue. Se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão lhe indicar. É, perfeito. Eu fico super feliz quando eu recebo ligação de cliente que fez a trabalho há 10 anos atrás. Nossa, ele não lembra de mim, né? Porque não é um trabalho realmente que a gente está fazendo o tempo todo, ali não é, pelo menos na área de avaliação. Você não vai fazer uma avaliação para aquele cliente todo ano, né? Então você vai, faz, ele tem uma demanda, precisa de alguma coisa, um ou outro que tem uma coisa mais constante. Mas assim, tem clientes de anos atrás e está sempre ligando, eu fico também super feliz quando Eu queria eles ligam. essa rapidinho. Tem um cliente, eu não faço só inspeções prediais, eu faço entrega, recebimentos de obras. E tem um cliente que ele foi meu primeiro cliente. Ele não sabe disso até hoje, ele é um advogado. Ele já comprou 4 casas, deles de 3 milhões, 4 milhões. E aí ele fala assim, Emanuele, eu só entro nessa casa quando você disser para mim que a casa está ótima, está perfeita. Aí eu faço o laudo, entrego para construtores que tem que fazer algumas correções, demoram 4 meses, mas eu não vou me mudar agora, eu só vou me mudar quando a Emanuele chegar para mim e dizer que eu posso me mudar. Eu fiquei muito satisfeita. Ele ligou 3 vezes, gente, isso é muito massa, ele ficou meu cliente. Eu também fico super feliz. Quando eu fico refazendo o laudo para o cliente dele, para mim, eu fico super feliz. Então, eu queria dar duas dicas aí, além da que a Emanuele já falou, né? Que o pessoal acha, quem está começando, né? Que olha hoje o Murilo, a Maria Tereza, a Emanuele, pensa que foi assim, de um dia para a noite e aconteceu, né? Não vê o tanto que a gente já penou. Isso que a Emanuele falou é muito importante. As pessoas precisam saber que no início elas vão precisar bater de porta em porta mesmo, né? Bater de porta em escritório de advocacia para mostrar o seu trabalho, para atuar como assistente técnico, visitar condomínios. Então, isso faz parte. Eu sei que isso é muito desgastante, porque assim como aconteceu comigo, já aconteceu com a Emanuele, e tu chegar, a pessoa não te dá muita atenção no início, faz parte do processo. Até que vai chegar o ponto, né, como a Emanuele falou aí, que tu não vai mais precisar fazer isso, mas no início vai sim. E aí eu vou dar 2 dicas aqui também que são muito, muito, muito bacanas nessa área, que envolve a parte de recebimento de imóveis e também uma outra parte que é prima do que a gente está falando aqui, que é a parte dos laudos cautelares, né? A segunda dica, né? Os laudos cautelares. Então, nesse momento que a construção civil está bombando, né? No Brasil todo, muitas obras novas sendo lançadas, uma das coisas que as pessoas precisam entender é do tamanho, da importância do laudo cautelar de vizinhança, né? Uma edificação que está sendo construída, principalmente um prédio que vai ter ali fundações profundas, etc., pode gerar impacto nos vizinhos. A construtora deveria fazer isso, né, por livre e espontânea vontade, porque é uma proteção para ela, para evitar problemas futuros a nível judicial. Mas eu tenho uma aluna minha que ela, toda vez que tem uma obra, ela sai por conta própria visitando as edificações vizinhas e falando para ela, vem cá, já fizeram aqui a vistoria cautelar de vizinhança do seu imóvel? Então ela sai chamando, mostrando para os vizinhos a importância. Das duas, uma, ou os vizinhos se mobilizam e obrigam a construtora a fazer, e aí, ó, quem me falou isso foi a engenheira fulano de tal, até deixar um cartãozinho comigo aqui.
e muitas vezes essa própria engenheira ela já é contratada, ou quando a construtora não faz, muitas vezes o vizinho contrata ela para ter aquilo como uma garantia para ele. Olha, está aqui. Então, esse já é um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Às vezes a oportunidade está aí, as pessoas não sabem que precisam do teu trabalho, mas se tu for lá e educar elas, tu tem uma possibilidade. E outra que também foi um aluno meu que fez, que eu achei sensacional a ideia. Você já percebeu que quando um condomínio está sendo entregue, que muitas vezes lá na porta ficam aqueles standzinhos, por exemplo, de companhia de TV a cabo, né, oferecendo o serviço, ele montou um standzinho na porta de um condomínio que estava sendo entregue, né, com um banner, né, mostrando lá o serviço dele de recebimento de imóvel. Porque assim, imagina que quando tu vai comprar um carro usado, qual é o primeiro procedimento que a pessoa faz? É levar no mecânico de confiança para saber se está tudo ok, né? E um carro custa aí, sei lá, 100 mil reais, 80 mil reais. Às vezes a pessoa vai receber um apartamento de 300 mil, de 500 mil, e acha que ela própria tem condições de fazer o recebimento. E aí ele está lá para fazer isso, então ele com esse standzinho, ele já pegou muitos clientes. E o que acontece? Quando ele está lá e ele consegue esse contato, pode até ser que a pessoa não queira fazer o recebimento, mas todo mundo que vai se mudar quer fazer ali uma reforminha, mudar um registro, instalar uma luminária, e ele estava lá com a equipe dele à disposição. Eu acho que a Emanuele ia contribuir com esse assunto aí. Gente, eu adoro gente aguerrida, assim, né? Criativa e mete as caras, eu acho fantástico. Eu fiz isso, mas parecido com o que ele está falando. As grandes construtoras aqui de Fortaleza, elas fazem eventos de inauguração, certo? E aí eu sempre passava na obra, sempre via aquela obra, e aí eu ficava acompanhando. Tipo, eu escolhia 3 obras. E aí eu ficava acompanhando, vendo, não, daqui a 1 ano eu volto, porque ela vai estar na fase de assim, vai estar no acabamento. E aí eu ficava acompanhando. Quando eu ficava sabendo, eu ligava para a construtora, viu? Não é porque eu tenho um apartamento, eu quero saber quando é que vai ser a inauguração. Beleza, eu sabia a data da festa de entrega. E aí eu chamava minhas primas, isso há muitos anos atrás, todas uniformizadas, muito belíssimas, com as camisetas da empresa. A gente ficava divulgando o nosso trabalho com o portfólio, entregando e falando da importância de você fazer um recebimento no seu imóvel. Verificar áreas. Vocês sabiam que tem apartamentos que eu vou entregar casas que as áreas não estão de acordo com o projeto, com o contrato que ele pagou pelo imóvel? Existe também isso. Muito comum, às vezes, infelizmente, né? Infelizmente, mas acontece. Então, a gente mostra o quanto que é importante se fazer esse tipo de serviço também. Assim, muito importante mesmo. Eu quero aqui só ler aqui alguns comentários do Laboratório Pericial. Parabéns pela live. Tem vários aqui dando parabéns pelo trabalho da Tainã. Adorando a live, obrigada, da Marília, da Maris. O Carlos, live sensacional. Muito legal, galera. E a pergunta, né, que a gente já respondeu aqui do Pablo. A Paola dando perfeito. E a Érica, melhor engenheira patologista do Ceará. Pode falar. Não, eu fico muito feliz, assim, porque é um trabalho de formiguinha, né, que a gente fala para as pessoas mudarem essa cultura, achar que você fazer uma inspeção predial é caro. Não é caro, gente. Você tem que saber o que você está proporcionando para a sua edificação. Depois dessa inspeção predial, você vai ter um cheque, pode montar um plano de manutenção, você vai saber de quanto tempo você tem que fazer uma limpeza numa fachada, de quanto tempo você vai precisar trocar um rejunte. É importante, é fundamental. A pessoa que administra aquele condomínio, ela vai ter todo o amparato para aquela edificação ela ter uma vida útil bem maior. E valorizar, como o Murilo falou, o patrimônio, que é de todos. Então, é muito importante isso. A gente fala. E eu tenho certeza que a gente está plantando essa sementezinha pequena agora para colher frutos posteriormente. Mostrar que essas edificações elas estão sendo bem cuidadas. Emanuele, isso que tu falaste aí, eu acho fundamental, né? E de novo, traçando o paralelo com o carro, né? Todo mundo, quando compra um carro, sabe que vai ter que fazer a revisão na concessionária de 10 mil quilômetros, de 15 mil, dependendo de qual for a marca. E aí o que acontece é que muita gente, primeiro, não observa se realmente quando recebeu o imóvel, se recebeu aquele manual do proprietário, né?
e saber se esse manual do proprietário realmente foi bem feito, porque também tem muita construtora que faz só porque é obrigatório e faz qualquer coisa. Então, essa importância da gente saber qual é a real manutenção que a gente tem que fazer, de quanto em quanto tempo, o que eu posso mexer, o que eu não posso mexer dentro da minha edificação para evitar perder a garantia. Isso são coisas fundamentais e que, de novo, a gente faz com todo carinho, com todo zelo, quando é um carro que custa 80 mil reais. E quando é um apartamento que custa 500, muitas vezes a gente não tem esse mesmo zelo e pode pagar caro por conta desse desleixo, né? Então, de novo, eu falo da importância da gente conscientizar a sociedade, né, sobre isso, porque é realmente algo que precisa ser chamado a atenção, né? Da manutenção das edificações, o que tem que ser feito a cada momento para a gente poder prolongar essa vida útil e manter o nosso patrimônio valorizado, né? A gente sabe que provavelmente o bem mais caro que a pessoa vai adquirir durante a vida dela toda é um imóvel. E não tratar esse imóvel para que a gente consiga manter e valorizar ele ao longo do tempo é jogar dinheiro fora. É perfeito, Murilo. Você falou, e acho que essa questão da conscientização, né? A gente precisa, de fato, trabalhar, e eu acho que a gente agora, aproveitar esse momento, as redes sociais, né? Esse canal que é aberto para a gente estar sempre falando, porque vai ter lendo ali tanto o profissional que quer seguir nessa área da gente, que gosta do trabalho, que segue, mas também aquela pessoa que às vezes é um cliente, né? Que pode vir a precisar, que não sabe disso que a gente está conversando aqui agora, não sabia nem que ele era o síndico que poderia ser responsabilizado, ou o morador, como é que ele poderia, às vezes, movimentar para poder fazer com que o síndico contrate um trabalho de inspeção. A vistoria cautelar que o Murilo falou, gente, é extremamente importante. Vai começar uma obra do lado da sua casa ou na redondeza. É importante fazer, porque se você não fizer, depois se der algum problema, fica difícil você provar que foi ou não, né? Como o Murilo disse, a construtora deveria ter esse papel. Mas às vezes quer economizar com isso, não quer fazer, e aí é aquele barato que sai caro depois, e aí vai lá para uma briga que às vezes pode ser evitada de forma muito simples, né? Então, a gente já sempre está mais ou menos acabando, né? Uma pena, a live está uma delícia. Eu queria aqui, só mais uma vez, reiterar, né, a importância da vistoria. A NBR 14653, ela fala que é obrigatória a vistoria, ela dá só a exceção da situação paradigma que o Murilo falou, né? Então, quando acontece a situação paradigma, não deve ser feita, mas em todos os outros casos ela tem que ser feita. Sugere que seja feita pelo profissional, né? Hoje, como o Murilo também disse aí atrás, pode ser feita por um colega, mas a gente até, eu, né, aconselho que se puder assinar os dois juntos, é melhor, né? Então, assim, quem fez a vistoria e o que está fazendo o trabalho, porque é um trabalho conjunto. Se um faz a vistoria capenga, né, digamos assim, se não passa as informações que são necessárias, se aquilo não fica correto como tem que ser, depois é quem está assinando o laudo que responde. Então, fiquem muito atentos a isso. É a dica que eu dou aqui de coração. Dê importância à vistoria que ela tem que ter. E aí eu queria passar a palavra para o Murilo, para a Emanuele, para a gente já ir aí caminhando para o final. Bem. Ia falar, Emanuele? As damas então, primeiro, então. Vamos lá, Emanuele. Então, tá bom, vai lá, passa para a Emanuele. Primeiramente, a você, né, que conduziu perfeitamente a nossa live. Muito obrigada. Quando precisar, pode me chamar. Um prazer também, Murilo, estar nessa live com você. Muito sucesso para você. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi um prazer. E vamos cuidar das nossas edificações. Às vezes a gente acha que você tem um Instagram, aí as pessoas acham, tipo, eu tenho 5, 6, 10 seguidores. Mas, gente, imagine todas as pessoas que têm Instagram, que são engenheiros, que trabalham na área, estiverem divulgando a importância das manutenções nas edificações. Imagina a quantidade de pessoas que vão estar propagando informação. Isso é maravilhoso. E aí você vai contaminando todas as pessoas, a importância, e aí nós vamos conseguir que as edificações elas tenham uma durabilidade maior, tenham uma valorização, que esses acidentes horrorosos, na verdade, essa palavra, que estão acontecendo, não aconteçam mais, porque são vidas, a gente trata como vidas. O Murilo estava falando que é igual quando a gente compra um carro, mas é também, Murilo, quando a gente
assim, a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente precisa do check-up. E as edificações, elas também precisam. E as pessoas têm que se conscientizar em relação a isso. Um grande abraço para vocês. Bem, pessoal, também queria agradecer muito aí o pessoal de Bato Bahia, já é a segunda ou terceira vez que eu estou aqui com eles, né? Ração de casa, já estou quase baiano já. Falar que sempre é um prazer estar aqui, sempre que precisar podem contar comigo para poder a gente fazer esse bate-papo. Agradecer a Manuela aí também, agradecer a Maria pela mediação dela, que foi muito boa. E avisar para o pessoal que na semana que vem a gente vai estar em uma imersão durante a semana toda de avaliação de imóveis, né? Um evento gratuito que eu faço uma vez a cada 6 meses, onde a gente vai ter uma semana aí de aulas e lives direto, de manhã e de noite, durante uma semana inteira. Então, se tiver alguém aí, porventura, que ainda não esteja inscrito e queira lá saber um pouquinho sobre a avaliação de imóveis, estão convidados, é gratuito. Massa. Eu quero aqui ler os comentários finais, né? Aqui, todo mundo batendo palma, gostando. Que bom, fico super feliz. O IBAP fica, né? Fala aqui em nome do IBAP, a gente fica super feliz, porque essa é a proposta do IBAP Talks. É a gente fazer isso de forma descontraída, bate-papo, trocando experiência mesmo, cada um conta um pouquinho da sua vivência, para a gente estar mostrando, né, para o pessoal todo e como é importante a gente se unir, como é importante a gente se associar ao IBAP. É assim que a gente consegue estar se movimentando, se juntando para mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, né, da nossa profissão. Tem aqui a mensagem da Tecnatec, excelente. A Thaís adorando a live, excelentes profissionais. A Manu maravilhosa, Manu cheia de fãs. E o Daniel colocou aqui, infelizmente, essa é uma área carente. Não é carente de profissionais bons, tá? Eu queria dizer isso aqui, e nós temos profissionais excelentes, porque eu acho que é mais carente de uma consciência coletiva do quanto a nossa área é importante. Né? Então, a gente bateu isso aqui já algumas vezes, a Emanuele falou, o Murilo falou, eu coloquei também. Às vezes falta uma consciência mesmo da sociedade, do síndico, daquela pessoa que vai construir, prefere contratar o mestre de obra, o pedreiro, não desmerecendo nem o pedreiro nem o mestre de obra, mas a gente está aqui como uma equipe que tem que ter também o engenheiro, tem que ter o arquiteto, enfim, eu acho que é mais uma questão mesmo de estar conscientizando todo mundo. E vamos lá, né? De pouquinho aos pouquinhos, a gente aproveita esse canal para poder estar fazendo isso. Essa imersão do Murilo eu super recomendo também, né, Murilo? Falar de avaliações. Então, quem não se inscreveu ainda. E para o IBAP, gente, eu também convido a quem não se associou para se associar. A gente está com a 8ª turma já de pós-graduação em engenharia de avaliações e perícias. Já está aberta, né, a turma, já está quase fechadinha aí para começar. Já tivemos a aula inaugural e a próxima aula já está agora para final de agosto, a primeira aula, o primeiro módulo. E a cartilha que eu falei para vocês, a gente já tem uma cartilha de avaliações, quem ainda não baixou, baixa lá na bio do IBAP. E a inspeção predial, que logo, logo a gente também está lançando aí, a gente vai estar divulgando melhor a de inspeção predial. Quero agradecer imensamente em nome do IBAP, em nome meu mesmo aqui de Maria Tereza, foi super agradável esse bate-papo e convidar vocês para a gente estar sempre aqui trocando mais essas experiências, essas vivências, que eu acho muito relevante, e deixar aqui minha gratidão aos dois e a todo mundo que estava com a gente. E quem chegou no final e perguntou, eu vi uma perguntinha, cheguei agora, vai ficar no Insta do IBAP, é só acessar lá e assistir depois toda a nossa live, tá bom? Gente, obrigada, um abraço grande aí para vocês. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Até mais.